podemos calcular agora a quantidade de brita no nosso concreto. Então, para isso, precisamos saber o tipo de areia, certo? Então, o tipo de areia também está detalhado separadamente, né? Para areia fina, média ou grossa, né? Que seria 1, 2 ou 3. Isso é uma nomenclatura, novamente, da tabela, tá? O padrão é fina, média ou grossa, certo? Tem um módulo de finura, que é o que realmente importa, certo? Que é areia peneirada, e encontramos um módulo de finura, certo? Areia fina, a média dela é 1,8, a média é 2,6 e a grossa é 3,2. Ou seja, quanto mais, na verdade, o módulo de finura é quão grossa é a areia, certo? Quanto mais grossa, geralmente menos brita é necessário, né? E fica mais barato o concreto, certo? Então, geralmente é utilizado areia grossa, certo? Então, o tipo de areia, vamos pegar o padrão, né, da validação de dados, uma lista, certo? Né? E as opções é fina, média ou grossa, certo? Então, K18, K19 ou K20, certo? Nesse caso, vamos pegar o tipo 3, né, a areia grossa, certo? Que é o mais comum realmente de obra, né? Dificilmente se utiliza areia média ou areia fina no concreto, certo? Então, agora podemos calcular volume de brita, certo? Então, esse volume de brita é o volume solto de brita, certo? E o volume de brita é, novamente, procurar, certo? Quero que procure o tipo de brita, certo? Nessa tabela aqui, certo? Quero que procure nessa tabela que vai daqui até aqui. Aqui, então, beleza? Eu quero que ele dê o valor exato, eu quero que me dê a coluna igual a o tipo de areia mais 1, né? Se for areia grossa, eu quero a coluna 4, né? Coluna 1, 2, 3 ou 4. Então, aqui 3 mais 1, 4, certo? E eu quero o valor exato, beleza? Então, nesse caso, eu preciso de um volume de brita de 0,63 metros cúbicos, certo? Então, aí está o volume de brita. Por fim, temos que descobrir o volume de areia. Volume da areia. Então, para calcular o volume da areia, qual é a fórmula? Bom, nós vamos pegar tudo que nós temos de material já no concreto e subtrair de 1, né? Então, a gente tem 100%, né? Vamos tirando tudo que falta, o que sobrar é areia, certo? Então, vamos fazer o que? Bom, vamos igual a, abre parênteses, 1 menos, abre parênteses novamente. Primeira coisa, então, volume de água. O volume da água é o volume, né? Dividido por 1000, para ter o volume em metros cúbicos, né? Então, 20,5% do concreto vai ser água, certo? Temos que subtrair também. Então, aqui mais, né? O volume de cimento, certo? Então, o volume de cimento é a quantia de cimento dividido pela densidade específica do cimento, certo? Também temos que somar o quê? Temos que somar o volume de brita, certo? Então, o volume real de brita, não o volume da brita que a gente tem, né? Por quê? Bom, porque se você compra um caminhão com 10 metros cúbicos de brita, não tem 10 metros cúbicos realmente de brita. Ela é cheia de vazios, certo? Então, na prática, mesmo a brita pesando 2.700 kg por metro cúbico, como ela é cheia de vazios, na prática ela pesa 1.450, certo? Então, nós temos uma diferença enorme no volume de brita que a gente compra e o que vem realmente, certo? Então, vamos pegar esse volume de brita, certo? Vamos multiplicar pelo volumétrico dele, certo? E dividir pela densidade específica real, certo? Então, fecha parênteses aqui. O que eu tenho até agora? Bom, eu tenho que... esse aqui eu peguei 1, né, menos o volume de tudo o resto. Esse aqui é o volume que a areia vai preencher, certo? O que não significa que é o volume de areia que eu preciso. Por quê? Porque a areia ela vai preencher onde não tem brita. Então, se a gente pegar meio metro cúbico de brita, somar com meio metro cúbico de areia, juntar, eles cabem em menos que 1 metro cúbico, porque a areia preenche os vazios da brita, certo? E o cimento preenche os vazios da areia, certo? Então, na prática, esse valor aqui eu tenho que multiplicar pela densidade real da areia e dividir pela densidade volumétrica, porque ela também é cheia de vazios. Não tanto quanto a brita, mas ela também é cheia de vazios, certo? Então, na prática, o volume de areia necessário é 0,557 metros cúbicos, certo? Então, esse seria o volume de areia necessária para 1 metro cúbico de concreto.